Pare, agora mesmo. Seja o que for que você esteja fazendo, pause por um momento, feche as outras abas, coloque o telefone de lado. Porque o que estou prestes a lhe dizer não é uma teoria, não é especulação, não é mais um daqueles momentos de o menino que gritou o lobo. Nesta manhã, 4 grandes bancos institucionais pararam silenciosamente de negociar prata. Não por causa de um erro de sistema, não por causa de manutenção, não por coincidência. Eles pararam porque não conseguem mais continuar jogando o jogo. Olhe agora mesmo para o preço da prata na sua tela. 72 dólares por onça. Esse número está prestes a perder completamente o significado. Enquanto você dormia, enquanto você rolava a tela, a fundação do mercado de prata em papel se rompeu de forma tão profunda que os maiores participantes se levantaram, pegaram suas fichas e foram embora. Hoje eu vou mostrar a você o que está sendo dito a portas fechadas, o que os dados de negociação realmente estão sinalizando e por que esse evento silencioso é o sinal mais importante do mercado de prata em mais de 40 anos. Mas antes de irmos adiante, você precisa entender isto. Esses bancos não pararam de negociar porque estão pessimistas em relação à prata. Eles pararam porque estão com medo. Eles estão com medo porque a matemática quebrou. Eles estão com medo porque continuar exporia perdas que seus sistemas de risco não permitem. Eles estão com o medo porque o controle está escapando. A verdadeira pergunta não é se a prata vai explodir. A verdadeira pergunta é se você estará segurando metal físico ou apenas uma promessa em papel quando isso acontecer. O piscar de olhos já aconteceu, a rachadura já apareceu, e a janela para entender o que isso significa é muito pequena. Deixe-me levá-lo de volta a esta manhã. 6h15, horário da Costa Leste. Eu estava fazendo o que faço todos os dias, sem exceção, analisando relatórios da madrugada, verificando dados de posicionamento, observando os números dos armazéns, vigilância de rotina, nada fora do comum. Então, eu vi uma mensagem curta de um contato dentro de uma mesa institucional de negociação, sem explicação, sem comentário, apenas 4 palavras. As mesas de negociação ficaram às escuras. Se você não fala linguagem de Wall Street, deixe-me traduzir isso para você. Quando uma mesa de negociação fica às escuras, significa que ela para de aceitar novas ordens, para de cotar preços, remove-se completamente do mercado. É o equivalente financeiro a uma loja trancar as portas no meio do expediente e colocar uma placa de fechado. Isso não acontece. Os bancos vivem e morrem por suas mesas de negociação. Cada segundo em que não estão negociando é um segundo em que não estão ganhando dinheiro. Todo o modelo de negócios deles depende de ser o intermediário em cada transação. Então eu começo a investigar, entro em contato com operadores de pregão, operações de back-office, gestores de risco, pessoas que se sentam nas salas de briefing matinal, e um quadro claro começa a se formar. Não é um banco, são 4. E eles não desligaram tudo. O ouro ainda está sendo negociado, a platina ainda está sendo negociada, o cobre ainda está sendo negociado. Apenas a prata ficou às escuras. E estes não são jogadores pequenos, são instituições globais sistemicamente importantes, bancos que movimentam bilhões em volume diário, bancos que dominaram o mercado de prata por décadas e nesta manhã todos eles apertaram pausa ao mesmo tempo. Você eventualmente ouvirá uma explicação oficial, atualizações de sistema, manutenção de rotina, realocação de capital. Ignore isso. Essa é a versão pública da história. Ela foi projetada para parecer entediante, para acalmá-lo, para fazer você seguir em frente. O que estou prestes a explicar é o verdadeiro motivo, o motivo que eles nunca dirão em voz alta. Antes de irmos adiante, entenda isto. O que você está ouvindo não é comentário, não é opinião, é inteligência financeira em tempo real. Informação que determina se a riqueza
será preservada ou apagada quando os sistemas falham, porque quando os formadores de mercado se afastam, eles não estão adivinhando, eles estão reagindo a algo que já quebrou. E a prata é onde isso quebrou primeiro. Para entender por que isso é importante, você primeiro precisa entender o que realmente é uma mesa de negociação de prata. A maioria das pessoas acha que os bancos simplesmente compram e vendem prata para clientes. Esse é um entendimento superficial. Na realidade, uma grande mesa bancária de negociação de prata opera em várias camadas ao mesmo tempo. A primeira camada é a facilitação para clientes. Uma empresa de mineração produz prata e quer travar um preço meses antes. Ela liga para o banco. O banco concorda em comprar essa prata para entrega futura. Nesse momento, o banco fica comprado em prata física, ou pelo menos exposto contratualmente à entrega física. A segunda camada é a proteção, hedge. O banco não quer risco de preço. Ele não está tentando adivinhar a direção do mercado. Ele quer taxas. Então ele vai ao mercado futuro e vende a descoberto uma quantidade equivalente de prata. Preço sobe ou desce. O banco permanece neutro e coleta o spread. A terceira camada é a negociação proprietária. É aqui que as coisas ficam desconfortáveis. Uma parte do capital da mesa é usada para fazer apostas direcionais. Algoritmos, dados de fluxo de ordens, posicionamento de mercado. Eles negociam antes de ordens grandes e extraem lucro. Isso é legal. Não é bonito, mas é legal. A quarta camada é a formação de mercado. O banco cota preços para outras instituições, ele fornece liquidez, compra quando outros vendem, vende quando outros compram. É assim que os mercados permanecem organizados. Agora aqui está o ponto crítico. Cada uma dessas camadas depende de uma única suposição, liquidez. A suposição de que a prata física existe em quantidade suficiente. A suposição de que contratos em papel sempre podem ser equilibrados com metal real. A suposição de que os estoques em armazéns são amortecedores reais e não ilusões. Essa suposição acabou de falhar. Nas últimas 6 semanas, o estoque registrado de prata entrou em colapso, de aproximadamente 50 milhões de onças para menos de 40 milhões, e essa queda está se acelerando. O interesse em aberto nos contratos futuros de prata representa centenas de milhões de onças, reivindicações sobre metal que não existe fisicamente. A proporção já não é estável, ela é perigosa. Quando a liquidez desaparece, a mesa não consegue fazer hedge, não consegue cotar preços, não consegue gerenciar risco, e nesse momento, o único movimento racional é afastar-se. É por isso que as mesas ficaram às escuras, não porque a prata esteja fraca, mas porque a estrutura abaixo dela se quebrou. É aqui que tudo deixa de ser abstrato. É aqui que números se transformam em medo. Olhe para o estoque. A prata registrada no sistema de armazéns caiu rapidamente, de cerca de 50 milhões de onças para a faixa alta dos 30 milhões em apenas algumas semanas. Ao mesmo tempo, o interesse em aberto nos futuros de prata representa cerca de 900 milhões de onças. 900 milhões de onças de reivindicações em papel. Faça as contas. Para cada onça de prata real disponível para entrega, existem mais de 20 reivindicações em papel. Este não é um mercado normal. Isto é alavancagem empilhada sobre crença. Agora imagine que você é responsável pela gestão de risco em um grande banco. Sua mesa de prata está vendida em 10 milhões de onças por meio de futuros e swaps. A $71, isso representa uma exposição de 700 milhões de dólares. O modelo diz que um movimento de 10% é extremo. Um cisne negro, um salto de $7 equivale a 70 milhões em perdas. Desagradável, mas sobrevivível. Luz verde. Continue negociando. Mas nesta manhã, uma pergunta diferente foi feita. E se o preço não se mover de forma suave? E se ele abrir com um gap? E se a prata física passar a ser negociada muito acima do papel e o mercado de papel congelar?
Isso não é mais hipotético. Isso já está acontecendo em partes da Ásia. Barras de prata estão sendo negociadas a preços que não têm nenhuma relação com as cotações dos futuros. Agora, refaça o cálculo. 10 milhões de onças vendidas, preço em papel 71, preço físico 150, isso é uma perda de $79 por onça. 790 milhões de dólares em um único evento. Isso não é um dia ruim, isso é um fracasso que encerra carreiras. E então vem o cenário de pesadelo: entrega. Se os clientes exigirem entrega, o banco deve entregar metal. Se o estoque registrado for insuficiente, o banco deve comprar prata no mercado aberto a qualquer preço disponível. Cobrir contratos vendidos a 71 com metal comprado a 150 ou mais. As perdas se acumulam a cada onça. Nesse momento, existem apenas duas escolhas: dar calote e destruir a reputação, ou comprar metal a preços de pânico e destruir o capital. Ambas são inaceitáveis. Então, os modelos de risco fizeram exatamente aquilo para o qual foram projetados. Eles desligaram tudo. 4 bancos se afastando não parece dramático à primeira vista, até você entender o que eles representam. Essas instituições respondem por aproximadamente 30% da capacidade de formação de mercado da prata. 30% da liquidez desapareceu em uma única manhã. Liquidez não é como água em um tanque. Você não simplesmente drena uma parte e continua funcionando normalmente. Liquidez é confiança. É a crença de que sempre haverá alguém do outro lado da operação. Quando grandes formadores de mercado saem da sala, todos os outros começam a fazer a mesma pergunta: o que eles sabem? E no momento em que essa pergunta surge, o comportamento muda imediatamente. Os spreads se alargam, as ordens levam mais tempo para serem executadas, operações grandes começam a mover os preços, os participantes restantes reduzem exposição. Não porque querem, mas porque seus sistemas de risco os obrigam a isso. É assim que os mercados entram em uma espiral da morte. Menos liquidez cria mais volatilidade aciona mais limites de risco. Mais limites de risco forçam mais saídas, o processo se alimenta de si mesmo. Agora, observe o que isso significa na prática. Em um mercado saudável, você clica em comprar ou vender e a operação é executada instantaneamente. O impacto no preço é mínimo. Em um mercado ilíquido, cada ordem é um sinal. Os formadores de mercado veem o tamanho chegando e se antecipam a ele. Eles extraem mais lucro. Eles empurram o preço contra você. Para os produtores, isso é devastador. Para quem faz hedge, torna-se inviável. Para os especuladores, torna-se letal. E à medida que a liquidez desaparece, o mercado em papel deixa de refletir a realidade. Os preços já não representam oferta e demanda. Eles representam medo e retirada. Isto não é um colapso súbito, é asfixia. E enquanto o mercado em papel está perdendo oxigênio, algo muito diferente está acontecendo em outro lugar. Enquanto o mercado em papel está sufocando, o mercado físico está fazendo o oposto. A demanda está acelerando e a oferta não consegue responder. As refinarias estão operando em capacidade máxima. Barras industriais grandes estão sendo derretidas e refundidas em unidades menores. Moedas, rounds, barras para o varejo. Por quê? Porque os compradores querem metal na mão, não contratos. Casas da moeda ao redor do mundo estão relatando prazos de entrega estendidos, 6 semanas, 8 semanas, às vezes mais. Casas da moeda oficiais já estão vendendo mais prata este ano do que vendiam em trimestres inteiros no passado, e isso não é apenas comportamento do varejo. Os usuários industriais estão se movendo. Fabricantes de eletrônicos, produtores de energia solar, cadeias de suprimentos médicos. Essas indústrias não conseguem funcionar sem prata. Quando a sua oferta parece incerta, elas não esperam. Elas acumulam. Elas mudam de just in time para just in case. O metal é encomendado não para uso imediato, mas por segurança.
Os estoques aumentam silenciosamente. As estatísticas de consumo não mostram o estresse, mas a oferta disponível desaparece. Cada onça retida é uma onça a menos para o próximo comprador. É assim que as escassezes se aceleram sem manchetes. Agora conecte os pontos. A liquidez em papel está encolhendo, a demanda física está disparando. Dois mercados, antes ligados pela arbitragem, estão se separando. Os prêmios sobem, os atrasos de entrega se alongam, os sinais de preço divergem. É isso que uma falha estrutural parece ser. Não pânico, não caos, separação. E uma vez que a separação se torna visível, a confiança nunca retorna. O primeiro instinto, em momentos como este, é o pânico. É exatamente isso que você deve evitar. Não se apresse. Não persiga manchetes. Não pague preços extremos por medo. As instituições que saíram nesta manhã não entraram em pânico. Elas calcularam. Elas agiram deliberadamente. Você precisa pensar da mesma forma. Neste momento, o preço em papel ainda está suprimido. Enquanto essa supressão existir, ela cria oportunidade. Esta é a janela. A prata física ainda pode ser adquirida se há preços atrelados ao papel. Sim, existem prêmios. 5, 8, 10 dólares acima do spot, dependendo do produto e do vendedor. Compare isso com mercados onde o físico negocia muito acima do papel, ou com preços depois que o sistema de papel quebra. Este momento não vai durar, mas a disciplina importa. Não compre proxies em papel. Não presuma que exposição é igual a propriedade. Quando os sistemas falham, contratos são liquidados. O metal não é entregue. Se você não o segura, você não o possui. Isto não é um slogan, é uma regra. O objetivo não é velocidade, é posicionamento. Adquira gradualmente. Evite decisões emocionais. Mantenha-se dentro dos seus limites financeiros. Quem sobrevive a mudanças como esta não é o mais rápido, é o mais deliberado. Ninguém pode lhe dar uma data exata. Qualquer um que afirme que pode está apenas chutando. Mas os sistemas sempre dão avisos antes de falhar. Existem sinais, sinais claros, mensuráveis. O primeiro é o estoque registrado. Neste momento, ele está na casa dos 30 e poucos milhões de onças. E está caindo. Abaixo de 30 milhões é perigo. Abaixo de 20 milhões é contagem regressiva. Observe semanalmente, não diariamente. Tendências importam mais do que ruído. O segundo sinal é a participação dos bancos. 4 instituições já saíram. Se outras seguirem, a mensagem estará confirmada. Cada saída remove liquidez. Cada remoção acelera a instabilidade. O terceiro sinal é o comportamento de entrega. Observe quantos contratos exigem entrega. Observe quantos são rolados para frente. Observe as liquidações em dinheiro. Um aumento nos pedidos de entrega é o ponto de pressão. Ele força a verdade a entrar no sistema. O quarto sinal são os prêmios físicos. Quando os prêmios sobem bruscamente, significa que a oferta quebrou. 20 dólares acima do spot é estresse. 30 ou mais significa aceleração. Quando os 4 sinais se alinham, o tempo se comprime. Movimentos que antes levavam meses passam a levar dias. Aqueles que esperam por certeza perdem a janela. A prata não é apenas mais uma commodity. Ela é a válvula de pressão. Ela está na interseção entre indústria, dinheiro e confiança. A economia moderna não consegue funcionar sem ela. Eletrônicos, energia, infraestrutura médica, tudo depende da prata. Quando a prata quebra, as cadeias de suprimentos sentem primeiro. Mas a prata também desempenha um papel monetário. Ela é acessível, ela é relativamente barata. É nela que a perda de confiança aparece antes do ouro. Quando as pessoas começam a rejeitar promessas em papel, elas começam pela prata. É por isso que os bancos a observam de perto. É por isso que o estresse aparece aqui primeiro. Quando a prata se desconecta do preço em papel, ela envia um sinal por todo o sistema. Para o ouro, para as commodities, para os títulos, ela diz às instituições que os contratos podem não ser honrados como esperado,
que o risco de liquidação é real, e uma vez que o risco de liquidação se torna visível, a confiança se deteriora em todos os lugares. É assim que o estresse localizado se torna sistêmico. A história não se repete exatamente, mas segue a estrutura. A prata é a primeira rachadura, não a última. Isto não está acontecendo de forma isolada. O timing importa. O sistema financeiro já está esticado. Os níveis de dívida são extremos. A confiança é frágil. As obrigações governamentais estão crescendo mais rápido do que a economia que as sustenta. Os custos de juros estão consumindo os orçamentos. O endividamento já não financia crescimento, ele financia a sobrevivência. Os bancos centrais estão presos. Eles não podem apertar sem quebrar os mercados. Eles não podem afrouxar sem enfraquecer as moedas. Todo o caminho leva à erosão. Os bancos estão carregando perdas que existem no papel, mas ainda não nas manchetes. Imóveis comerciais, títulos de longa duração, exposições não realizadas, esses problemas não foram resolvidos. Eles foram adiados. A prata entra nesse ambiente à medida que o estresse encontra a articulação mais fraca. Ela não causa a fratura, ela revela. Quando bancos se afastam de um mercado que sustenta tanto a indústria quanto a confiança, eles estão sinalizando medo, não especulação. É por isso que este momento importa, não por causa da prata isoladamente, mas por causa do que ela diz sobre confiança. E confiança é a verdadeira moeda. É assim que isso normalmente se desenrola, não por anúncio, não por aviso, mas por sequência. O primeiro mês é a negação, agora mesmo, neste momento. Não há manchetes, não há alertas, não há transmissões de emergência. As instituições que entendem o que está acontecendo estão agindo em silêncio, reduzindo exposição, garantindo suprimento. Sem dizer nada, o varejo vê pequenas mudanças, os prêmios sobem um pouco, os prazos de entrega se alongam levemente. Tudo ainda parece normal na superfície. O segundo mês é a confirmação. Mais bancos começam a recuar, não publicamente, não de forma barulhenta, a liquidez afina. Os spreads se alargam, os movimentos de preço se tornam mais bruscos, a mídia começa a notar, mas minimiza. Problemas técnicos, volatilidade, efeitos sazonais. O estresse físico se torna visível. Certos produtos ficam indisponíveis. Limites de compra aparecem. Os prêmios disparam. O terceiro mês é a aceleração. Nesta fase, a estrutura já não consegue esconder a tensão. As oscilações de preço se tornam violentas. Os movimentos intradiários chocam os participantes. Chamadas de margem forçam saídas. A liquidez encolhe ainda mais. A confiança evapora. Os preços em papel se desconectam da realidade. Os mercados físicos passam a ditar suas próprias regras. Neste ponto, reação substitui planejamento. Quem se posicionou cedo se ajusta com calma. Quem chega tarde, corre. E os sistemas sempre favorecem os preparados. O que determina os resultados em momentos como este não é previsão, é preparação. As pessoas que perdem não estão erradas quanto à direção. Elas estão erradas quanto ao comportamento. Elas perseguem confirmação. Elas esperam por certeza. Elas agem quando a janela já está se fechando. Aqueles que sobrevivem pensam de forma diferente. Eles aceitam a incerteza. Eles se posicionam cedo. Eles se movem de forma gradual, não emocional. Eles não tentam acertar exatamente o topo ou o fundo. Eles se concentram na exposição à realidade. Isto não é sobre enriquecer rapidamente, é sobre não ser eliminado. Quando sistemas em papel se fraturam, a alavancagem se torna veneno. A liquidez desaparece justamente quando é mais necessária. Os ativos físicos importam porque não exigem permissão, eles não dependem de contrapartes, eles não dependem de liquidação. Isto não é ideologia, é estrutura. O erro que a maioria das pessoas comete é o excesso de confiança. Elas assumem que os mercados vão se comportar amanhã da mesma forma que se comportaram ontem. Eles não vão. Momentos como este reescrevem regras silenciosamente.
até que de repente elas se tornam óbvias. E quando isso acontece, a oportunidade já se foi. Toda ruptura estrutural segue o mesmo padrão. Primeiro, incredulidade, depois, explicação, em seguida, justificativa. Por fim, aceitação. Quando a aceitação chega, a janela já se fechou. O que aconteceu nesta manhã não foi ruído, foi um sinal. Os mercados não anunciam o fracasso, eles o mostram por meio do comportamento. 4 bancos se afastando da prata não foi cautela, foi reconhecimento. Reconhecimento de que a liquidez já não é garantida. Reconhecimento de que a entrega não pode mais ser presumida. Reconhecimento de que a proteção em papel é uma ilusão. A partir deste ponto, o tempo passa a funcionar de forma diferente. Os movimentos se aceleram, as decisões se comprimem, os erros custam mais caro. Quem agiu cedo ganha flexibilidade. Quem espera perde opções. Isso não é um chamado ao pânico, é um chamado à consciência. O piscar de olhos já aconteceu, a rachadura está visível, e a história mostra que, uma vez que a confiança vai embora, ela nunca retorna silenciosamente. A única pergunta que resta não é o que vai acontecer, é se você vai reconhecer isso a tempo.